Santiagão, acabou de chegar pra gente ali, ué. O cheirinho tá bom, hein? Chegou aí? um Cadê, lanchinho, produção? chegou um lanche pra nós aí, Chegou ó. aí. Rapaz! Pô, aí sim, hein? Que pizza que é essa aí? Rapaz, de onde que é essa pizza aí, produção? Chegou ali, rapaz, pra nós aí. Pega um pedação pra nós. Eu vou ter que mascar isso aqui Na agora. mesma hora, rapaz. É o pessoal da Nena Pizza pagando a aposta de Santiago aí ao vivo. Esse aí. Delícia, cara. Levanta pro pessoal ver, aí, ó. Coisa maravilhosa, rapaz. Aqui, gente. Nossa, do Ó, jeito. proteína, carboidrato. Rapaz, sabe que eu gosto de comer isso igual cone, Não, né? isso aí tem que Eu tô rolar. fazendo assim, aqui assim, pô, é uma delícia, cara. Como é que é o nome, ô, produção? 2? Nena Pizza. Nena Pizza? Isso. Ô, Nena Nossa, Pizza, tá com um obrigado. cheiro muito gostoso, cara. Santiago, você deu bem, hein? Você já eu já gostei. pagou o rodízio pra gente aí que você ia pagar hoje, que eu tenho certeza que você vai perder. Eu vou ter que Assim como dividir. você perdeu no antigo, hoje se você perder já tá pago aí. Eu vou ter que dividir, não? Com certeza, Santiago, vai ter que dividir, Esse eu como sozinho. Vou ter que querer. Obrigado, Nena Pizza. Obrigado. Pô, sensacional. Brigadaço, vamos mastigar isso Ó, aqui fácil. quando eu gosto de jogar carbo alto, é uma das comidas que eu mais gosto. Pizza. Nossa, acho sensacional. Pizza é top demais, vai embora. O queijo, ele é interessante Eu não também sei, eles acertaram porque a minha preferida é frango com catupiry, cara. Não sei a sua, mas a minha Respeita preferida. a produção, né, garoto? Poxa, a minha preferida é frango com catupiry. Muito obrigado, Nena Pizza. Valeu. Onde que fica a Nena Pizza? Aqui no bairro Amazônia. Barra Amazônia, tem endereço, tem tudo certinho. Depois vai estar na descrição aí. Nena Pizza, muito obrigado, Nena Pizza. Tamo juntão. Obrigado. Então vamos agora, ô Santiago, pra acabar isso aqui que eu tô doido pra mascar isso aí. O pessoal que mandou pergunta vai acabar ficando pro próximo. Vamos fazer mais algumas aqui, ó. Eu acho que a gente ia comer, ué. Já quer mascar agora? Não, Mas é bom que você vai passar, vai ter outro rodízio. Não, sacanagem. O pessoal vai falar assim, nossa, Santiago. Ai, meu pai. Vambora aqui, ó. Mais uma pergunta. Let's bora. Qual a importância da ingestão de água durante o treino de musculação? Rapaz, durante? Durante. Qual a importância dela durante? Tem importância ou não tem? Vamos lá, valendo. Perfeito. Então, toda a ingestão hídrica durante um exercício visa também repor, principalmente a sudorese durante o treino. Na musculação, a depender do local e também a depender, por incrível que pareça, da temperatura interna corporal, a gente pode sim ter uma necessidade de hidratação durante o treino, justamente para você reduzir esse superaquecimento. E isso é muito interessante, porque quanto maior esse superaquecimento, né? Quanto maior o aquecimento do motor da máquina, a mais probabilidade ela pode ter de colabar, não é? Então, vale a pena também pensar na hidratação durante o exercício de musculação, justamente para que você reduza esse aumento de temperatura interna corporal e também faça um contraste com a sudorese. Muito dificilmente a gente vai ter uma desidratação muito grande na musculação, mas a gente sabe que quando você perde aí até 2% do próprio peso corporal, essa desidratação pode reduzir a efetividade da contração muscular e da performance como um todo. Mas, como um todo, aí fica uma resposta da importância da hidratação durante a musculação. Fechou. 1h15 aí. 1h15. Ainda tá pegando a pizza ali, rapaz. Vamos ter que acabar essas perguntas mais cedo hoje, que eu quero mascar essa pizza aí. Agora, uma perguntinha, então. Partindo do ponto de vista que a pessoa está bem hidratada o dia inteiro, já está hidratada, de boa, foi fazer um treininho normal lá, um ser humano normal, 40 minutos, 1 horinha, ela não necessita hidratar. Necessariamente, ela não necessita hidratar. Perfeito. Tirando um atleta, vai ficar ali 3 horas, talvez, realmente suar muito, intensidade alta, talvez ele perca essa intensidade, intensidade não, ele perca performance por causa dessa alta, como é que falo? Sudorese, né? Tal. Mas aí rendimento dele, no caso. Perfeito. Né? O que pode estar atribuído é o próprio ambiente. Às vezes não tem ar-condicionado. É extremamente quente, realmente. Exatamente. Quente. Isso é muito comum, tá? Mas mesmo assim, 40 minutinhos de treino, 1 hora, não tem problema nenhum. Exatamente. A grande relação que a gente tem da necessidade de hidratação durante o exercício... É a temperatura. Então, interna, é a temperatura. E a exposição também à temperatura externa. Então, você treinar em ambiente externo, com um mormaço, por exemplo. As academias abertas? Meio-dia, 1 hora. Ou o próprio CrossFit mesmo. Só faz ao ar livre, né? Exatamente. Mas aí tá mais em questão de regular a temperatura interna, digamos Isso assim. aí. Não em si pela falta de... Porque a gente tem uma relação necessidade de hidratação durante o treino, muitas vezes atribuída
por mais que esse indivíduo está hiperidratado, né, ou seja, ele já, antes do treino, ele já teve um bom aporte até de 60%, 70% da quantidade de água que ele tem que beber no dia. Os estudos trazem mais ou menos, em média, 35 ml de água por quilo de peso corporal. Ele pode estar no estado de hiperidratação, mas se ele faz um treino fora, a exposição ao raio ultravioleta e também a umidade relativa do ar é um mormaço, né? Intensidade de tempo. Isso. Não necessariamente a gente tem um tempo. Porque o ambiente ele é tão quente. Não, tempo, eu digo duração do exercício. Sim. Não necessariamente esse tempo de duração, às vezes ele é um preponderante, porque às vezes o ambiente está tão seco, tá? A umidade também está deixando essa transpiração evaporar, porque é muito importante isso. As pessoas acham que é só transpirar que já está resfriando a pele. Não. Você precisa ter a transpiração, o suor, mas esse suor ele precisa evaporar. Ele precisa evaporar, porque se ele não evaporar, esse calor que a água começou a tirar, ele não vai ser para um processo físico... Não dissipa, né? Dissipado, exatamente. E aí isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes elas acham que treinar com roupa, ela vai acelerar a sudorese. Fazer uma estufa, né? Exatamente. E não, você precisa de superfície de contato também por conta disso. O ar tem que bater e levar. Exato. E aí o que acontece? Muitas vezes, se você aumentar o tempo de duração e esse calor e essa exposição tiver maior, aí necessariamente você vai ter uma sudorese muito maior. E se isso começar a bater em 2% do teu peso, ou seja, se você tem 70 quilos, se você, durante o exercício para 70 quilos, você atingir ali 68 e 600, você já está com mais ou menos 2% a menos de peso que é a água. E isso já pode estar contribuindo para o quê? Desidratação leve. Sim. Desidratação leve é uma redução da eficiência da água em todo o processo bioquímico que ela tem que exercer. E isso está diretamente associado à queda de performance, fadiga precoce. Sim. Show de bola. Respondido. Respondido. Acho que deu para responder quase todas as variáveis da minha pergunta aí. Perfeito. Bora para a próxima aí, Jatazi. Cronômetro zerado. Vamos lá. Como incorporar exercícios cardiovasculares no programa de musculação? Seriam... cardio, basicamente. Então, Mas como incorporar Isso, o cardio na musculação. Na musculação? Pronto. Pode ir? Valendo? Pode ir, mas só fazer um adendo? Posso fazer só um adendozinho? Pode fazer vários. Olha, isso é um termo que me incomoda muito. Qual deles? O cardio. Fazer o cardio. Fazer o cardio. Porque as pessoas atribuem o cardio ao exercício aeróbio. Mas a musculação não precisa do sistema cardiovascular? Tudo mexe com cardiovascular. Pelo amor de Deus, entende? Então já me dá uma... Eu sou meio literal, né? Eu tomo muita porrada também. Até dormir um exercício cardiovascular, porque ele tá funcionando do mesmo jeito. Então, você tá entendendo? Mas tudo bem. Mas vamos voltar aqui, não quero ser chato. É no popular, não é no grosseiro. Então tá bem. Isso aí. Então beleza. Vamos lá? Valendo. Valeu. Então a gente pode introduzir na musculação o cardio, muitas vezes as pessoas optam por fazer depois. Por quê? Porque o objetivo é hipertrofia, eu tenho que gastar energia depois. Cara, pode até fazer, mas a depender do quanto você faz do cardio, você pode fazer antes da musculação também. Quando esse cardio ele não é acima de 1 hora, com a intensidade dele não é acima de 70% da tua capacidade máxima, que vai gerar uma utilização desse glicogênio muscular junto com esse aeróbio que possa comprometer os 30% mais ou menos do glicogênio que você usa na musculação. Então você pode ir caminhando, correndo ou de bike para a academia. E isso não vai ser tão estressante a ponto de você reduzir a eficiência do treino. A grande questão é a dose. Aí sim, se eu fizer antes com uma dose maior do que eu suporto, aí poderia estar interferindo. Mas essa é uma maneira de fazer ou antes ou até mesmo depois. Depois a gente pode estar trabalhando com meia horinha, com mais ou menos ali 65% da tua capacidade máxima, não tem problema. Mas, para finalizar essa resposta, você pode introduzir o cardio dentro da musculação. Isso é muito legal, existem protocolos intervalados, que é como se fosse um tiro de bike, por exemplo, que a gente chama de re-hit. Com 20 segundos de porrada na bike, depois de 2, 3 minutos você pode fazer um novo tiro entre os exercícios. Então isso é uma maneira muito legal de se introduzir o cardio durante a musculação.
Eu achei que ele ia passar, rapaz. Eu Foi por também. pouco. Ah, Foi moleque! por pouco. Segura, meu Foi filho! por pouco. É interessante, você não sabia disso, não. É, Você faz lá umas séries, para, dá um tiro na bike. a bike. Re-hit, que chama esse Isso já é o protocolo. suficiente para poder dar esse estímulo. É, porque você pode estar trabalhando contínuo, o aeróbio contínuo, né? Que é o que as pessoas mais fazem, né? Você coloca uma carga e vai mantendo aquela velocidade, a frequência cardíaca Sim. que você está utilizando dentro desse valor em 30 minutos, 40 minutos, que seja. Ou então você aumenta um pouquinho essa frequência para 70%, 80% e diminui um Diminui o pouquinho tempo. o tempo. Então 20 minutinhos, uma frequência mais alta, tá ótimo, como é o caso do remo, por exemplo. Né? Só que muitas vezes a pessoa para 20 minutos no remo, É bizarro. porque ele trabalha tanto com membros superiores quanto membros inferiores. Então, 20 minutinhos ali, 70% na esteira, já tá de boa e vai Já treinar. tá de e faz boa. o treino, e faz o treino Pronto, depois. e na musculação é uma estratégia muito válida. A cada série, vamos supor que você divida o seu treino de musculação em ABC, que é o tradicional. Né? Segunda, Dia Internacional do Peito, né? Geralmente, segunda. né? A divisão mais comum é peito e tríceps. Na terça, geralmente, bíceps e costas. E na quarta, geralmente, ombro e pernas. Então, se eu tô trabalhando, vamos lá, na segunda-feira, com cardio dentro da musculação, suponhamos que eu faça 4 exercícios de peitorais e 3 exercícios de tríceps, eu tenho, então, 7 exercícios, concorda? Sim. Então, a cada um exercício para o outro, você pode ir lá na bike e dar um tiro aí de 20 segundos máximo. E depois de 3 minutos, quando você vai fazer um outro exercício e vai cumprir essas séries, depois que você terminar, vai dar mais ou menos esse tempo de 3 minutos, 4 minutos. Então, você já pode dar mais um tiro de 20 segundos máximo, que geralmente 2 minutos e 30, 3 minutos é o tempo que a gente precisa para estar recuperando o principal sistema energético, que é a fosfocreatina, que é também utilizado na musculação. Mas como você está trabalhando muito com membros superiores, esse tiro na bike, ele não vai provocar uma fadiga a ponto de comprometer o treinamento neuromuscular a não ser que de fosse membros perna. superiores. A não ser que fosse perna. E isso é muito interessante porque as pessoas confundem fadiga neuromuscular periférica, ou seja, da musculatura que você está contraindo, com fadiga central, Fadiga do que é a corpo do como um cardiovascular. Porque que acontece? Às vezes o cara fica cansado e fica respirando, mas como a carga é um pouquinho mais alta na musculação, vamos supor que ele vai fazer uma rosca direta com halteres, certo? Quando essa carga é mais ou menos acima de 70% da máxima, ele faz uma manobra que se chama manobra de valsalva, que nada mais é do que você tranca a glote, né? Você trava a glote e faz com que haja uma estabilização maior intratorácica e você consiga gerar mais força. Quando você está, às vezes, o cara fazendo o exercício, às vezes você escuta assim, Prender a respiração. é a valsalva. Para você aumentar, na verdade, naquele momento você reduz a pressão intratorácica e depois você abre a glote e essa pressão aumenta. Só que o que acontece? Como você está hiperventilando, ofegante, se você faz a musculação e trava a glote, você vai precisando desse ar, então você vai ficar o quê? Vai ficar, às vezes, pineico, né? Você vai ficar com... Sobrecarrega de uma certa forma. Exato, vai ficar em apneia. E aí, nessa apneia sem ar, por conta dessa demanda de oxigênio estar suprimida, muitas vezes as pessoas confundem. Falam, não, você não pode fazer isso porque você vai fadigar e você não consegue depois realizar nenhum tipo de São nessas exercício. apneias também que vem o famoso teto preto na academia, né? Isso acontece. Vem Isso muito pode teto acontecer. preto. Pode acontecer. Seja numa perna, seja Principalmente num- quem tem pressão baixa. As mulheres, por exemplo, que têm pressão baixa, é muito comum. Vai para o leg press, aumenta o fluxo de sangue para a musculatura de membros inferiores, e na hora que volta, a gente tem uma coisa que se chama síndrome vasovagal. O seu sistema nervoso autonômico, ele não dá tempo, ele não tem uma efetividade tão grande a ponto de reajustar essa pressão para estar estabilizando. A minha esposa tem isso. Ela tem pressão Jura? baixa e treino de perna dela, quase todos ela levanta em teto preto, quase todos. Ela nem levanta, né? Ela já fica deitada. Cara, que legal você falar isso. Tem as pessoas não sabem disso, mas tem um treino muito legal que é ficar com as costas na parede em isometria. Ou seja, paradinha ali. Aquele que você é agachamento? Tipo, Então, não precisa agachar em 90 só um graus. pouquinho. Só em 45. Ou seja, você só dá uma agachadinha de leve. Leve. E aí a quadríceps ele já fica um pouquinho tenso, fica mas fica ativo. quietinho.
Por quê? Porque como você está em isometria, ou seja, você está em contração, mas não está em movimento, essa contração ela dá uma espremida nos vasos. Ela aperta um pouquinho os vasos. E naturalmente o teu sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso autonômico, que coordena o sistema simpático e parasimpático, o simpático é o que excita. E o parasimpático é o que relaxa o coração e os vasos. Entende? Então o corpo naquele momento ele vai criando adaptações ali que mesmo travado e, evidentemente, para essa contração muscular ser mantida, ele vai aprendendo a lidar com aquela pressão que, por conta dessa contração muscular, está um pouquinho mais alta, mas não deixa a pressão baixar. Entendi. E aí você deixa a pessoa ali, um dia fica 2 minutos, 3 minutos nessa posição. Isso é uma forma de terapia que ela tem que fazer todos os dias. Treinando, terapêutico para treinar o sistema nervoso dela. Ela faz em casa ou no treino? Ela pode fazer. Não, então, no treino ela, entre aspas, né, ela vai ter que ficar mais tempo. Então ela pode fazer em casa. Pode fazer em casa. Escolhe lá um minutinho, todo dia um minutinho. Progressivamente. E vai progredindo. Pode ficar 5 minutos, pode até ler revista, ficar no WhatsApp. Vai de acordo com que ela se sentir confortável e vai aumentando. Vai indo. Até às vezes ela sentir, tá doendo muito, beleza. Mas isso é muito interessante porque não é um neuromuscular, a gente não quer ali aí o fortalecimento, a hipertrofia. A gente tá querendo treinar o sistema nervoso. Sistema nervoso. Isso é muito interessante. Nunca ouvi falar, não. Isso é muito interessante. Aí a gente está falando para treinamento para grupos especiais. Sim. Ou seja, a gente está transcendendo uma questão única e exclusivamente estética ou da massa muscular. Então a gente está falando já para os grupos que tem algum tipo de comprometimento cardiovascular ou até mesmo algumas adaptações que precisam ser gerenciadas por conta dessa pressão mais baixa ou controle aí de pressão das posições em que essa pessoa fica. Show de bola. Muito interessante isso aí. Bora para a próxima pergunta. Bora. Vamos lá. Como é que tá a produção lá no fundo lá? Tá com fome, tem certeza. Entendi. Tá com fome, produção? Sempre com fome. Sempre. Fome de sucesso, não? Sucesso. Bora para a próxima pergunta aqui, ó. Quais são os benefícios do consumo de gorduras saudáveis na dieta de um praticante de musculação? Boa. Valendo! Bom, a gente tem a introdução das gorduras poliinsaturadas como um importante agente associado aí ao contexto tanto de modulação intestinal. É muito interessante a gente fornecer gorduras saudáveis e até mesmo gorduras que vão estar atribuídas aos ácidos graxos de cadeia curta também, que vão vir das fibras dos vegetais e frutas, mas também tem alguns agentes associados ao ômega 3, por exemplo, que é uma gordura insaturada que vai auxiliar muito também nesse processo de modulação intestinal. Fora que também as gorduras poliinsaturadas têm um efeito muito interessante na organização do perfil lipídico. Então isso vai auxiliar o processo anti-inflamatório, o processo também atribuído à distribuição de gorduras, melhora do perfil lipídico e também, como a gente tem que estar batendo pelo menos aí de 0,5 a 1 grama de gorduras na dieta da galera que quer ganhar massa muscular, a utilização desse tipo de gordura poliinsaturada com capacidade um pouquinho mais anti-inflamatória dentro da distribuição entre ômega 3, ômega 6 e ômega 9, vale muito a pena a gente melhorar isso. Lembrando que não tem problema nenhum ajustar ômega 6 com esses tipos de recurso, mas vale muito a pena também a gente atribuir isso à dieta do marombeiro. Caramba, opa. Deu menos, deu 1,29 que eu apertei e soltei. Deu 1,29. Que honesto, hein? Foi. Não, aqui honestidade é mato. Já sei como é que é. Pra ganhar um rodízio aí. Não, mas já ganhei o rodízio. O rodízio próximo, né? Pô, ia dar certinho, então. Deu 1,29. Deu 1,29. Eu apertei e soltei, foi pra 1,30. Mas foi 1,29, fica aí a ressalva. Deu certinho. Você sabe que nas provas de atletismo, de 100 metros, quando a gente trabalha muito com relógio, é muito difícil a gente usar o relógio para estar cronometrando esse tempo, porque de 100 metros, o cara vai fazer assim, um cara muito rápido, o Usain Bolt, por exemplo, tem 9 e pouquinho, sabe? Como é que essa diferença de milissegundos consegue ser vista em... Então era muito legal
na época de faculdade, né? Quando a gente ia arbitrar as provas mais rápidas, assim, nas competições, não tinha como cronometrar. Não tinha como. Aí a gente gravava a linha de chegada. Pra ver realmente. Gravava a linha de chegada. E aí você ia fazendo literalmente ali, ó, aquele processo de câmera lenta pra saber. Hoje a gente tem também o infravermelho ali que você consegue ajustar ali e fazer isso. Mas num recurso que a gente tem em mãos, né? Muitas vezes a gente ia fazer os jogos, às vezes, dos bairros, né? Era muito bacana. Mas é só um adendo aí. Não sei nem por que eu lembrei disso. Eu já tava com outra pergunta aqui. Já engatilhada, eu perdi. Acontece. Eu fui olhar, Bons as várias que tem pra baixo aqui, me perdi. É porque hoje é dia de TBT. Hoje é dia de TBT. Isso. Verdade. Aí deu um gatilho nele aí. Nossa, eu queria fazer uma pergunta aqui que era sobre... Cadê, gente? Eu tenho que achar ela aqui. Achei. Boa, tá aqui na mão. Vamos lá, próxima pergunta, zerando o cronômetro. Vamos lá. Como ajustar a dieta para quem pratica musculação em jejum intermitente? Ah, legal. Valendo! Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a quantidade de calorias que essa pessoa precisa, né? Então, suponhamos que a gente analise pela taxa metabólica de repouso com as fórmulas de predição. Então, se esse indivíduo precisa de 2.400 quilocalorias para estar contemplando a quantidade de macronutrientes dele, de carbo, proteína e gordura, nada mais justo do que você, por exemplo, dividir em 3 refeições e 2.400 você pode dividir em 3 de 800. Porque a grande questão dessa relação de divisão em número de refeições de 3 ou 6 está justamente nessa contemplação do saldo calórico. O que pode acontecer é você não contemplar a quantidade de proteína por refeição. Isso pode ser um fator que pode estar reduzindo a absorção. Então você tem que estar contemplando aquele valor de 0,25 a 0,55 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. E a outra coisa também é que muitas vezes o fato de você consumir maior volume alimentar em cada refeição pode dar refluxo no indivíduo, até mesmo dificultar ele dormir antes, na última refeição do dia. Então isso é um fator que deve ser levado em consideração e uma das maneiras que a gente ajusta a dieta. Fechou? Fechou? Achei que já temos um pouquinho, olha só. A dieta, no caso, o jejum intermitente, né? Show de bola. Agora tá com uma pergunta que é o seguinte: como o treinamento de musculação pode ajudar na aceleração do metabolismo? Perfeito. Pode ir? Pode. Valendo. As pessoas acham que ao ganhar massa muscular, elas vão acelerar o metabolismo. Sim, 1 kg de massa muscular aumenta em 13 quilocalorias a taxa metabólica de repouso. E aí você fala assim, pô, isso é muito. Não, isso não é muito. Do ponto de vista de aumentar uma taxa metabólica para estar aumentando a efetividade do metabolismo, isso é muito pouco. Até porque para cada quilo de peso que você perde, você reduz entre 20 e 30 quilocalorias a taxa metabólica de repouso. Então o teu corpo obriga sempre você a comer menos para você necessariamente manter o peso que você perdeu. Porque ganhar massa muscular, por mais que vai contra a natureza humana, o teu corpo não quer que você tenha um percentual de gordura mais baixo. Então, do ponto de vista de aumento de massa muscular para acelerar o metabolismo, a conta não fecha. Então, não justifica muitas vezes você ganhar mais massa muscular para emagrecer em repouso. Não, mas quanto mais massa muscular e força você tem, mais você consegue, por exemplo, aumentar o número de passos diários ou a tua atividade física, que não é o exercício que a gente chama de NEAT ou NEAT para alguns. E isso é muito interessante, porque quanto mais massa muscular, mais força você tem, mais você gasta calorias ao longo do dia e, como um saldo como um todo, isso tem uma repercussão muito grande no seu emagrecimento. Boa! Olha ali! Que isso, hein? É porque você não parou? Não, deu isso aí mesmo. Não foi, ô? Produção, chama o VAR. Sim. Eu zerei. Eu fiquei 3 minutos nessa pergunta. Ficou 3 minutos. Caramba. Já vamos ganhar um rodízio dobrado nesse aí, hein? Esse foi valeu dobrado. Vai valer dobrado esse aí, Poxa. rapaz. Já vou ter zerado a vez.
Chama o VAR. Não, você não zerou. Zerei sim, rapaz. Eu zero todos aqui, Você velho. não zerou. Tava zerado. Chama o O VAR. pessoal vai assistir esse episódio, hein, cara? Vamos chamar o VAR aí, ó. Chama o VAR. Vambora pra próxima aqui, ó. Agora entrou na parte já da mente. A próxima pergunta agora, nós vamos falar pra parte mental agora. O pessoal que quer saber da parte mental, psicológica das pessoas. Exatamente, psicológicas. Olha. Eita, não, é de baixo. Quais estratégias psicológicas podem auxiliar no processo de emagrecimento? Tem isso? Tem. Estratégia No caso, tá. Tem, né? Então vambora. Tem. Ó, zerado. 3, 2, 1, valendo. Hoje, quando a gente está falando de ansiedade, por exemplo, e depressão, a terapia cognitiva comportamental, ela tem sido, na psicologia, uma das principais terapias atribuídas a comprovações científicas de eficácia nesse processo. O emagrecimento está atribuído também a como os meus pensamentos levam a determinadas emoções e como essas emoções elas incidem nos comportamentos que eu tenho por conta disso. E um dos comportamentos atribuídos a isso é a nossa recompensa, muitas vezes, em função da nossa frustração, do nosso estresse, que muitas vezes está atribuída ao consumo de alimentos com maior carga palatável para você relaxar. Então, a terapia cognitiva comportamental hoje é uma das primeiras terapias atribuídas aí ao emagrecimento. A gente tem outras também associadas à identificação, por exemplo, do perfil comportamental do indivíduo que quer emagrecer, como, por exemplo, a análise de personalidade. A gente sabe que a personalidade neuroticista, aquela que tem uma instabilidade emocional maior, tende a ter mais insucesso na dieta. Então, isso é um fator também atribuído aí à terapia no processo de emagrecimento. Boa. Essa aí foi... A casa venceu nessa aí. Perfeito. Vamos e a gente tem algumas outras também, como, por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso. Caramba. Ou seja, para a gente resolver um problema, inicialmente a gente precisa aceitá-lo. A gente precisa aceitar. E muitas vezes, o paciente, ele lida muito com as frustrações de, segundo ele, ter tido muitos bons resultados no passado, ter um corpo muito legal, e às vezes ele se frustra muito por não estar mantendo isso ou não estar conseguindo manter essa estética que ele já tinha. Então ele remói, ele luta, ele se culpa, ele fica ruminando, ele fica sempre reclamando, ou talvez aí buscando justificativas para às vezes não aceitar. E são fases diferentes da vida, ou de fato que você precisa reajustar novamente aí o teu comportamento, porque ao longo da vida, às vezes a gente fica mais vinculado ao trabalho, responsabilidades diferentes, às vezes a independência financeira nos faz ter aquisições de carro e muitas vezes reduz o número de passos. A gente está sujeito a uma variáveis de coisas durante o nosso dia, variáveis. Meses e anos. Exatamente. E você sempre pensando no passado, ai como eu tava, ai como eu queria, Então aceita... Mas será que você está vivendo como você vivia antigamente? Pronto, exatamente. Né? Então aceita que nós mudamos, que a gente muda, e ainda bem, né? Ainda bem. E a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso aí. Então manda. Que é como... vamos lá, próxima pergunta, zerando aqui. Próxima pergunta. Como lidar com as oscilações emocionais durante o processo de emagrecimento? Cara, isso é sensacional. 3, 2, 1, valendo. Quero ver você responder essa em 1 minuto, que essa aí pede 1 hora. Exatamente. Essa é 1 hora para responder. É normal e esperado que nós tenhamos flutuações emocionais em decorrência, muitas vezes, da dificuldade em dormir ou, às vezes, da utilização de agentes estimulantes, como é o caso da cafeína, para poder treinar, ou até mesmo em função da insatisfação do corpo que nós gostaríamos de ter, ou dos resultados que, na nossa cabeça, eles deveriam chegar mais rápidos e não estão chegando. Então, traçar metas factíveis ou metas que estejam dentro da capacidade de realização do processo é muito importante para você não criar um grau de expectativa muito grande e se frustrar
talvez, com esse processo. E um detalhe, um processo de fracasso, né? De não conquistar esse peso. O peso em função do emagrecimento. Uma questão muito legal é que tem um estudo muito bacana que mostra que quanto mais próximo você tá desse resultado idealizado, mais você começa a se sabotar. Porque você começa a achar que, não, tô chegando, agora vai, e começa a realmente reduzir ou ficar um pouquinho mais aí vulnerável. Não, deixa eu sair um pouquinho, comer uma coisa diferente. Então, isso é uma coisa muito importante, se solidificar quanto que eu preciso e ir em prol do seu resultado. Valeu. Deu 1,18. Legal. Esse que você falou vai muito com muitas coisas sem ser musculação. Por exemplo, o maior índice de acidentes, se eu não me engano, de carros, um deles, é quando a pessoa está próxima de chegar em casa. Às vezes ela percorre grandes distâncias, mas quando ela está próxima de chegar, eu vi esse dado uma vez. Caramba. Ela dá uma relaxada, ela tira o cinto de segurança, ela, já tô chegando em casa. É aí que ela bate com o carro e aí que ela tem um acidente. Que barato. Olha que doideira. Muito. Porque ela vem assim, ela tá andando assim horas ali, ou tá indo no caminho distante, por exemplo, aqui, estamos na Zona Norte. Você vai tenso. Tô chegando em casa, você atira. Estou chegando em casa. É a hora que você relaxa, passa um sinal, passa um negócio, bate com o carro, cai de moto. Caramba, faz todo sentido. Não é a mesma coisa? Você me falou e você me lembrou disso, que eu vi esse estudo. Literalmente, né? O jogo só acaba quando termina, não é? Você pega uma viagem, por exemplo, sei lá, vindo do Rio para Juiz de Fora. Você vem ele tranquilo. Na hora que você chegou ali me chama ali no Salvaterra, eu principalmente, eu vejo que eu relaxo, eu já tiro o cinto. Olha só que doideira. Eu já tiro o cinto, pode, eu tô de boa. Não pode. Mas não pode, mas olha só mais merda a gente faz. Olha que doideira. Mas normalmente é assim. Isso é muito interessante do ponto de vista justamente vai para a mesma lógica que você contou. Foco. Vai para a mesma lógica que você contou. Exatamente. Você tá próximo da vitória. Eu já fiz muito isso com academia. Já tô ali, posso comer isso aqui agora. E você sabe aí que... você dá uma cagada e volta... Não, perfeito. Volta várias casinhas. O nutricionista comportamental, volta 2 casinhas, né? O nutricionista comportamental, muitas vezes ele pode fazer um bot, né? Um hack, né? Qual que seria? Suponhamos que o paciente, a gente trace para o paciente uma perda ponderal aí de 10%, que é o que a literatura nos traz como sucesso do emagrecimento, que o paciente consiga atingir pelo menos 10% do peso inicial do tratamento, mas também que isso consiga ser visto depois de 1 ano. Esse é o segredo do emagrecimento, desculpa. Esse é o que eu considerado sucesso do emagrecimento. Porque o emagrecimento não é durante 3 meses você conquistar o teu objetivo. Não, é sustentar isso depois de 1 ano. Porque é natural que o nosso corpo recupere o peso perdido. Ele tá o tempo inteiro brigando para voltar. Natural, esperado. E acontece, a gente tem 3 fases do emagrecimento. Que é muito comum na primeira fase você ter uma perda muito grande de peso. A segunda fase é onde você não tem tanto peso, mas tem muita muita alteração na composição corporal, principalmente a redução do percentual de gordura e o aumento da massa muscular. Então essa segunda fase ela é muito mais notável, ou seja, a oscilação do peso não é tão grande, mas a composição corporal é muito grande. E a terceira fase é a fase de platô. Essa terceira fase é a fase de platô, no qual muitas vezes o indivíduo não tem diferença nenhuma, tanto da composição corporal quanto do peso. E aí, muitas vezes, é que ele se frustra. Ele fala, tô pagando personal, tô pagando nutricionista e não tô vendo resultado. E aí é muito importante, principalmente pro personal, que fica muito mais tempo com o aluno, fica ali do lado. Não que o nutricionista não fique, mas, o personal ali tá, né, 3, 4 vezes, às vezes 6 vezes por semana do lado. E isso é muito legal. Se ele souber que, fisiologicamente falando, essa terceira fase, ele poderia mudar um pouquinho a mentalidade do aluno e falar para ele, é normal e esperado que você recupere nessa fase o peso que você perdeu. Então, quanto mais tempo você conseguir manter esse peso, isso é um excelente resultado. Porque nesse momento, o esperado seria o quê? Que teu corpo recuperasse esse peso. E aí a mentalidade muda. E é um diferencial na sua opinião, pro personal. O personal que não só treina e vê ali, né, mais ou menos o que a pessoa precisa, mas esse que vai um pouco a fundo de saber o que a pessoa está vivendo. Sem dúvida. Porque ele consegue antecipar várias coisas. Total. Isso é análise comportamental. É diferencial. Que eu vendo como aluno, assim, eu vejo que isso seria um grande diferencial para um personal. Existem 5 principais traços de personalidade na literatura da psicologia. Nós temos a primeira, que é a abertura à experiência,
A segunda é a consciosidade. A terceira é a extroversão. A quarta é a amabilidade. E a quinta é o neuroticismo. O que significa isso? A abertura à experiência é aquele teu aluno ou paciente que ele é mais aberto às possibilidades. Então esse é o cara que vai gostar muito mais de ser treinos diferentes todo dia, ou talvez opções de refeições diferenciadas, porque ele gosta de testar. O da consciosidade é aquele cara que gosta das métricas. Ele precisa saber os dados, ele precisa saber a gramagem, ele precisa saber a variação que ele teve no percentual de gordura de um mês para o outro, ou quanto mais ou menos de peso ele conseguiu aumentar, quantas plaquinhas ele conseguiu aumentar em cada exercício. Então ele precisa estar sempre organizando e também tendo esses dados de comparação. Do ponto de vista de atleta, essa alta consciosidade é uma característica muito interessante dos atletas que ganham medalha de ouro. E a extroversão, o cara mais extrovertido, ou então introvertido. Então, se ele tem um valor mais alto de extroversão, ele é aquele cara mais aberto, mais sociável, né? Então, você tem que fazer aquele... Não é que você tem que fazer, desculpa, não é isso. A gente não tem que fazer nada na vida, né? Não é isso. Mas é uma possibilidade de você enxergar nele que isso é uma característica muito peculiar e talvez ajustar tanto o protocolo de treino quanto dieta dentro dessas características pode ser interessante. Ou até diariamente, dependendo do que a pessoa... Eu perguntei até no sentido, tipo assim, dele ser um pouco psicólogo. Não, total. Fazer uma anamnese diária. E aí, como é que tá o dia? De repente, nessa de perguntar todo dia como é que foi ontem, como é que tá ali, o cara te fala, pô, ontem eu perdi um amigo. De repente, o treino desse dia, talvez ele mude, ou dali pra frente ele vai notar se esse cara vai ficar levemente depressivo alguns dias, ou perdeu a mãe. Sem dúvida. Entendeu? Coisa do tipo. Total. Nesse caso, é muito interessante você trabalhar continuamente com ele. Então você... Porque cada um reage de um jeito, né? Então ele vai ter que ver como é que essa pessoa tá reagindo. Contínuo. Para que ele mantenha a contração muscular e ele não fique um tempo de recuperação no qual... Ele pode estar olhando pro teto, ele pode estar olhando pra tua cara, ele pode estar olhando... Vagando, né? Exatamente. E voltando à pergunta nessa parte de oscilações, né? Mas cada um reage de uma maneira e tá tudo certo. Não tem problema nenhum uma pessoa ficar um pouquinho mais introspectiva, um pouquinho mais sensível. Não tem problema nenhum. As relações de luto de cada um são bem particulares e devem ser levadas em consideração. Eu parti pro luto, mas assim, tem várias. Porque nessa parte... Dentro dessa pergunta de oscilações emocionais... Entra, por exemplo, um pé na bunda, que a pessoa pode levar para um lado de agora ela vai hiper focada, ou ela vai chutar o balde e só comer porcaria 24 horas. Pode ser. Então, nessa daí também o personal estando ali, vendo, ele pode ser um diferencial para ele mudar o treino ou incentivar de uma outra forma. Mas o ideal é sempre estar com um terapeuta ali do lado. Junto, né? Psicólogo, Então, mas até nessa parte dele chegar, poxa, por que você não vai fazer? Por que você não vai fazer? Por que você não faz uma terapia? Por que você não procura uma terapia? Eu tô vendo que você tá assim. Parte dele também. E aí a pessoa procura um terapeuta e ela tem uma transformação nisso. Sim. E vai voltar pra ele, porque o personal que insistiu nessa parte também. Cada um responde do seu tempo, né? Sim. mas com certeza. Eu acho que todo eu tô falando mundo deveria ter o seu psicólogo ali na vida, sabe? Mas eu digo, eu tendo um treinador, né, um personal, e ele me avaliando... atenta a isso, né? Que vira um diferencial. Ele não é obrigado, mas ele cuidando de mim, exatamente. Ele sabe que isso influencia. Fala, poxa, eu tô vendo que você não tá rendendo, você falou aquilo, eu tô tentando variar. Eu acho legal você. O que você acha? É lógico que a pessoa vai falar, quero fazer ou não. Perfeito. Mas se ela fizer, ela vai falar, poxa, se o cara não tivesse me aberto essa possibilidade, né? Perfeito. Então, show de bola. Última perguntinha agora. Última pra finalizar? Última pra finalizar. Como é que nós estamos aí, ô Fundão? Tranquilo. Eu achei que ele ia falar com fome. Também. Tá sempre com fome. Sempre com fome. Olha, última perguntinha. Esse aqui, rapaz, ele quer gastar o meu inglês. É mesmo? Esse aqui é do seu nível, Santiago. Esse aqui é muito inteligente, esse cara aqui, essa pessoa, né? Esse aqui é uma mulher. Não foi um homem, não. Foi uma mulher que fez essa pergunta. É por isso que é inteligente. É por isso que tá inteligente. São muito esse aqui, Santiago, acho que tá acima de você. É difícil, mas mulheres estão sempre acima de nós. Até de você, Santiago. Vamos lá, ó. Eu não vou conseguir falar isso, não. Quais são os benefícios da prática de exercícios de mindfulness? Perfeito. Mindfulness. No contexto do emagrecimento. Perfeito. Exercício? Quais são os benefícios da prática do exercício de mindfulness no contexto do emagrecimento? Treinar o mindfulness. Treinar,
práticas de exercícios de mind, de treinar o mindfulness Perfeito. no contexto do emagrecimento. Perfeito. Não é exercício físico, não, Não, né? de treinar essa parte da mental para o emagrecimento. Perfeito. Certíssimo. Valendo. O que que é a estratégia de mindfulness, né? Ela é uma terapia, né? Mas ela pode ser inserida em diversos contextos. Mas o mindfulness é o estado de atenção plena ao aqui e agora, sabe? Então é você focar naquele momento e principalmente direcionar o teu pensamento, as suas sensações e as suas atitudes para aquele momento. E no emagrecimento, as pessoas estão muito atribuídas ou à ansiedade do futuro, de pensar lá na frente, ou o pensamento retrospectivo do passado mais depressivo. Então, o estado de atenção plena, ele está vinculado, por exemplo, na alimentação, à mastigação. Você mastigar mais vezes, não consumir um alimento com a tua cabeça na televisão, no celular, ou até mesmo naquele momento comer mais rápido e nem sentir o sabor da comida, ou de fato provocar o que a gente chama de saciação, que é diferente de saciedade. São as atitudes ou os comportamentos que vão estar melhorando o tempo no qual você está consumindo um determinado alimento e preparando isso para a saciedade que é fisiológica. Então, o mindfulness está muito atribuído aí, e na alimentação, principalmente na nutrição, tem um papel imprescindível nesse processo. Que isso. Achei que essa ia demorar teria que ter uns 10 minutos para responder. O homem é uma É bem máquina. complexo. Todas são complexas, né? As perguntas que fala? Todas teriam que explanar com mais tempo. Né? Você tá conseguindo, né, sintetizar ali. Mas eu ainda tô com a pulga atrás da orelha naquela lá que deu doido. Não, aquela lá, depois o VAR vai mostrar. Vai mostrar. O Então VAR tá vai bom. mostrar. Tá bom. Tá bom. Mas lembrando ao pessoal que quem quiser, a maioria dessas perguntas aí, só olhar os vídeos do canal aí, Perfeito. que tem essas perguntas aí com mais tempo, mais elaboradas. Mas aqui o compromisso do quadro não é esse, é responder ele até 90 segundos, pra gente, se perder, paga um rodízio pra produção. E se ganhar, a produção não paga nada de rodízio pra você, você só fica com o troféu mesmo. Maravilha, então, pessoal. Então, se você ficou até esse final, não deixe de curtir esse episódio, comente aqui o que você achou dessas informações, sugira também perguntas para que a gente possa estar respondendo nos próximos episódios. Não deixe de compartilhar esse episódio e o nosso conteúdo para mais pessoas e também para as pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com essa informação. Muitíssimo obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.